tem algo que você me disse nos bastidores e que me chamou muito a atenção, né? Como a escola, ela tem sido um espaço de reprodução dessa violência, a reprodução do machismo, já nos meninos que estão em processo de formação, que estão em processo de construir a sua identidade, né? Da sua personalidade, e você trouxe isso. Então, isso me chama atenção quando você fala. Então, eu queria que agora você também dividisse um pouco o que você me falou nos bastidores, agora aqui, para quem está nos ouvindo. Bom, vamos lá, Sol. Quando a gente olha a educação, né? A gente está no setor privado, sim, para o ABC está no setor privado, né? E quando a gente olha para a educação, a gente olha todos os setores, desde a educação infantil até o ensino superior. Para você ver como existe uma segregação com a mulher. Se você pegar a educação infantil, quem está à frente da sala de aula na educação infantil? É mulher. Tem que ser mulher, porque tem que ter a sensibilidade, o cuidado. Não é bem assim, né? Mas isso se consagrou na sociedade. Você pega Fundamental 1, Fundamental 2 e até o médio, maioria feminina. Onde os homens são maioria? No ensino superior. Né? Então, quando você tem um nível de estudo maior, aí é para os homens. Então, já começa por aí. Então, o que eu venho percebendo? Eu estou há muito tempo em sala de aula. Então, o que eu venho percebendo, e a gente vem discutindo isso nos nossos campos de discussão, né? Nos sindicatos, com as professoras, com as outras categorias, enfim. A gente passou aí por um período grande de reconstrução do discurso. Então, quando a gente traz isso, principalmente para a meninada um pouco mais jovem, pessoal do médio, do Fundi 2, a moçadinha lá, vamos pegar lá do 8º ano até o 3º ano do médio, até os cursinhos pré-vestibulares, enfim. A gente veio trazendo aos poucos a questão do rediscurso. Então, olha, vamos discutir a questão da mulher. Vamos, inclusive nos cursinhos, se tem muito aula sobre o papel da mulher no século XX, no século XXI, né? Então, vamos trazer essa discussão e vamos ver por que a gente tem certas atitudes e outras não. Vamos colocar os problemas femininos em pauta, discutir o que sente uma mulher, como a mulher vê o seu machismo, porque muitas vezes para os homens o que eles fazem na cabeça deles não é machismo, certo, não é misoginia, não é nada. Então, vamos mostrar como é que é o nosso olhar. E Sol, nós avançamos nisso. E nós começamos a perceber na juventude um outro olhar, um outro foco. Vamos discutir problema feminino, sim. Vamos discutir sem tabu, sem medo. Vamos colocar as coisas em pauta. Só que aí, nós tivemos, de repente, uma guinada. Parece que alguma coisa converteu, assim, virou um botão. Uma mudança gigantesca na educação. E começou todo o discurso machista novamente. Isso veio acompanhado daquele papo, né, que a escola não tem que discutir políticas, nem políticas públicas, nem saúde pública, nem nada. Ensina lá as coisas básicas. A escola da mordaça, que na realidade é um pouco essa política que querem instituir. Isso. Vieram lá com a lei da mordaça, nós lutamos juntas aqui na cidade, né? Ficamos lado a lado lá contra tudo isso. E, de repente, aquilo foi fechando o cerco sobre nós. E o discurso mudou. E parece que ser machista, ser misógino, voltou a ser moda. Ficou bonito, de repente. E junto a isso veio a pandemia. E na pandemia, nossos meninos e meninas ficaram em casa. E absorvendo o quê? Quer dizer, saiu da discussão coletiva. E ficou dentro de casa. Então, o discurso pronto veio. O discurso que estava na mídia, que estava na internet, que eles estavam acompanhando. E que a gente não tinha mais como, né? Como conversar com eles. Falar, olha, não é bem assim, o que a gente sente é diferente. Então, nós colhemos disso tudo, dessa junção, nós colhemos um retrocesso. Um retrocesso muito grande. Porque assim, né, Edilene, nós sabemos que nesse período da pandemia, que muitas mulheres ficaram dentro de suas casas com os seus companheiros num período, quantas acabaram apanhando dentro de casa, muitas meninas foram abusadas pelos
pelo pai, pelo tio, por aquele homem que ficava 24 horas dentro de casa. Então, ela não tinha mais a escola como um porto seguro e a mulher também não tinha mais o seu trabalho como um porto seguro. Então, nós sabemos que esse período da pandemia, para nós mulheres, foi muito cruel. Né? Como é que você viu isso? Isso teve um reflexo também nas professoras? Como é que você viu? Né? Como é que isso rebateu no Simpro? Teve um reflexo profundo. E aí, Sol, é bom a gente colocar que não é só a questão homem, mulher, machismo, não é só isso. É mais amplo, é mais universal. Quando nós nos retiramos da sala de aula para ficar em casa, porque era o momento da pandemia, a gente sente um baque assim, enquanto mulher como um todo. Então, você é mãe, seus filhos estão em casa, assistindo aula online, você precisa ajudá-los, mas você não pode. Você, mulher professora, está cuidando dos filhos das outras mulheres. E o seu está de lado. Então, isso já foi motivo de muita depressão, muito problema, muita doença. Foi um baque muito grande. Então, agora eu preciso lavar, passar, cozinhar, dar aula ao mesmo tempo. Porque o que você tinha antes? Você levava seu filho para a escola e ia para a sua sala de aula. Sim. De repente, tudo isso virou uma coisa só. Né? Então, isso por si só foi um baque. Isso é uma violência. As pessoas acham que isso é mimimi, mas isso é uma violência. Você ter a obrigação de dar conta de tudo, porque senão você é fraca. E muitas vezes nós escutamos, vocês fazem tanto discurso e nessa hora vocês não dão conta, por quê? Exatamente. E não tem para quem reclamar, não tem para quem chorar, não tem que aguentar o tranco. Não, e teve um período também, né, só para a gente lembrar, que as mulheres, independente de ser professora ou não, a chefia também não percebia que ela tinha horário de almoço, achava que ela tinha. Não. E tudo isso foi de muita violação contra nós. Sim, isso resultou numa coisa que tem reflexo hoje, tá bom? O que os patrões imaginam? Que o WhatsApp, que resolvia problemas na pandemia, que ele se perpetuou. Então, as escolas te mandam recado meia-noite, domingo, feriado, e tá tudo bem, porque aí daí? Você se acostumou com isso. Sim. Então, essa violência tem reflexo, ela se perpetuou. E, além disso, claro, veio a violência doméstica. Porque à medida que companheiros começam a ficar em casa 24 horas com suas esposas, a esposa dividida entre o trabalho e tudo que ela está fazendo, e muitas vezes este homem que não está acostumado com aquela rotina, ele ficou ali, muita gente perdeu a máscara e mostrou quem era, né? Então, nós tivemos casos, sim, de meninas que sofreram muito, meninos que sofreram muito, também. E mulheres que, né, se despedaçaram com essa história. A gente tem até alguns dados de um percentual muito alto de uniões que foram desfeitas, quer dizer, casamentos, uniões que não resistiram à força da pandemia, né? A força dessa a hiperconvivência, né? E tudo mais. Então, fora a violência total, né, que aconteceu, que a gente acompanhou casos de espancamento, de meninas que foram torturadas, queimadas, e, enfim, jogadas para a rua. Todo mundo viu isso. Sim. Mas nós vimos também esse lado da mulher que se sentiu oprimida diante disso, e muitas vezes ela não teve com quem dividir. Ela não tinha. Naquela época a gente não tinha nem como consultar alguém. E qual a mulher que tem poder aquisitivo também numa situação dessa? Então nós não tínhamos a política pública, nós não tínhamos o amparo público, não havia amparo do Estado, estávamos todos e todas absolutamente despreparados para aquilo. E o resultado que a gente tira aqui deixou sequela. Nós ainda estamos vivendo parte da violência da pandemia.